Já estamos no ar, Flávio? Já, Vanessa. Já estamos? Bom, boa noite a todos e a todas que nos acompanham nessa noite. É um prazer tê-los todos aqui conosco para essa sexta rodada do Reforma em Perspectiva, um debate promovido aqui pelo IBET Nacional, em conjunto com o IBET do Rio de Janeiro, em que a gente tem a oportunidade de trabalhar e estudar e aprofundar temas a respeito da reforma tributária. Esse tem sido o nosso foco, e acho que talvez o foco de todo mundo que agora tem trabalhado, né, com direito tributário. Então, sejam todos muito bem-vindos, é muito bom ter a companhia de vocês, e mais ainda pela companhia dos nossos palestrantes de hoje, três pessoas que são extremamente qualificadas para o debate. Embora o imposto seletivo ainda seja um imposto novo, a gente não sabe o que vai vir exatamente dele, como ele vai ser implementado, mas já é um tema que tem despertado bastante discussão, bastante estudo. Para falar sobre ele hoje, então, nós temos aqui a Flávia Romano, de Resende, que é desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu tomei a liberdade de chamá-la de Flávia, porque eu já tomei uma bronca de chamá-la de doutora, então eu não vou cometer esse equívoco novamente. A Flávia é desembargadora no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e presidente do Fórum Permanente de Direito Tributário da EMERGE, a respeito do CMS. É uma referência em direito tributário dentro do Tribunal de Justiça, uma das referências em direito tributário. Falávamos há pouco, inclusive, sobre a expertise, e ela contando como ela tem se especializado e se aprofundado aqui em relação a questões de direito tributário. É, Temos também o Bruno Romano, que é mestre em Direito Tributário pelo IBET, professor do IBET, do Mackenzie, da PUC, da FIPECAF e advogado tributarista. E também o Jorge Vinícius Salatino de Souza, que é advogado, mestre em Direito Tributário pelo IBET, doutorando pela PUC, um corajoso aí, ó, estudar, fazer doutorado em tributário no meio da reforma tributária, né, Jorge? Professor do curso de especialização do IBET e professor assistente também no curso do mestrado do IBET. A gente tem por praxe a nossa convidada iniciar a sua fala, e a gente vai procurar aqui fazer um debate entre nossos palestrantes a respeito aí do imposto seletivo. Doutora Flávia, em nome do IBET, de todos os organizadores do IBET, desse curso, né, de reforma tributária, Priscila, Camila, Olavo, Paulo, nós agradecemos a sua presença, seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceitado o nosso convite. A professora Vanessa, eu que agradeço, quero dar boa noite a todos e a todas, agradecer o convite do IBET, fazer em nome do professor Olavo, do professor Paulo, agradecer ao Jorge, ao Bruno, meu primo, Bruno Romano, agradecer a presença daqueles que aqui estão hoje à noite. É um tema difícil, acho que como todos os temas da reforma tributária, é um tema difícil, mas é um tema extremamente interessante. Confesso que eu tive que estudar para ver quais são as questões mais palpitantes para essa noite aqui. Pensei em falar, obviamente, da questão da regra matriz de incidência do imposto seletivo, que está lá no 153, inciso 8º, parágrafo 6º da Constituição Federal. Estou com a Lei Complementar 214 aqui na minha frente. Ingressar um pouco na discussão da extrafiscalidade, que eu acho que é essencial para a discussão do novo imposto, e falar um pouco da questão contábil, da questão da proximidade desse imposto seletivo ou não com o IPI, e o que eu já ouvi da similaridade do imposto seletivo com o imposto de importação para fins contábeis. Bom, a emenda constitucional 132 de 2023, ela outorga à União Federal competência para instituir um imposto sobre produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E aí já tem uma primeira crítica da doutrina
de que a base de incidência é muito ampla, né? Se nós olharmos os incisos anteriores, já vamos ver que temos só renda, produto industrializado, terra, grande fortuna, e aqui já tem um leque bem maior, né? A gente está falando de produção, extração, comercialização e importação. Uma segunda crítica vem com relação à redação do parágrafo 6º, do que seria a redação do parágrafo 6º, né? Esse parágrafo 6º nós sabemos que foi modificado na CCJ pelo relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, deputado Aguinaldo Ribeiro. Ele retirou a menção que havia, menção expressa que havia a natureza extrafiscal do imposto que nós chamamos de imposto seletivo, né? Ou do imposto do pecado, né? E isso tudo já gerou uma grande confusão, né? Essa retirada dessa natureza extrafiscal. É até curioso, porque tem muitas críticas a respeito disso. O professor Sérgio André diz que ele não seria... nunca viu um leão vegetariano, então que o imposto seletivo ele não poderia ter outro intuito que não arrecadar, né? Eu gosto muito também do professor Chueire, que diz que dentro das hipóteses de incidência do imposto seletivo, só não colocaram a rúcula orgânica, né? Que o resto está todo preenchido ali nas todas as hipóteses de incidência lá do anexo 17 da Lei Complementar 214, né? Bom, mas nós sabemos que o imposto seletivo, ele tem sim numa primeira medida, uma tentativa de se alinhar ao Sintax, né, que é a prevenção de doenças como obesidade, câncer, que tem sim uma relação, como nós sabemos, direta com os alimentos superprocessados, as bebidas açucaradas. Então, ele tem essa característica de vir como um desestímulo ao consumo desses bens e determinados serviços que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, bens e serviços que geram uma externalidade negativa, né? Atualmente a gente tem essa seletividade presente no imposto de importação, no IPI, no ICMS, no PIS e na COFINS, e a tentativa, pelo menos inicial, eu acho que do legislador, era igualar ou pelo menos suprimir o IPI e colocar o imposto seletivo, né? Só que no critério material que a gente tem lá no 409 da Lei Complementar, ele traz lá as hipóteses, e aí eu até me filiaria um pouco a essa corrente que fala da extrafiscalidade, porque ele traz um rol que parece ser taxativo, né? Já ouvi alguns dizendo que não, que esse rol não é taxativo, mas parece que realmente veículos, aeronaves e embarcações, produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, bens minerais, que aí tem uma outra controvérsia, né? Concurso de prognósticos e fantasy sports. Parece sim um rol taxativo que nos leva, numa certa medida, à extrafiscalidade. Também existem críticas, né, com relação a esse anexo 17, porque quando ele fala em veículos, ele retira os caminhões, né, a diesel, em razão de toda a problemática de transporte que nós temos no Brasil, né, que seria caríssimo você colocar um imposto seletivo em cima do que nos gera riqueza, que são os caminhões, né, botar mais um imposto aí. A questão da aeronaves e embarcações, os produtos fumígenos, pelo que eu ouvi, acho que foi a única categoria que levantou a mão primeiro e falou, não, eu estou nesse imposto seletivo, sem qualquer discussão. As bebidas açucaradas, tem uma questão interessante, porque tem um artigo do Conjur que menciona refrigerantes, refrescos e águas aromatizadas, e aí critica a inclusão de águas aromatizadas. E eu fui advogada durante muitos anos, fui diretora jurídica de uma multinacional nesse mesmo ramo de bebidas. E eu achei interessante a crítica no Conjur, porque a crítica diz o seguinte, o que águas aromatizadas têm a ver com bebidas açucaradas? E é curiosa a crítica, porque realmente as bebidas, essas águas aromatizadas, quando elas têm gás, elas são bebidas em que tem a adição de açúcar. Infelizmente, o marketing permite que isso seja vendido como água, quando na verdade é um refrigerante. Então, muito provavelmente, essa inclusão se deve
a, a- ao açúcar que é colocado em bebidas que são gaseificadas, né? E são, na verdade, refrigerantes. Os bens minerais, que eu vou entrar um pouquinho nessa questão, que é uma questão muito sensível para o Brasil, acho que é bastante sensível, e o concurso de prognósticos e o Fantasy Sports, que também eu há pouco tempo entendi exatamente o que era Fantasy Sports, não sabia o que era isso, né? Isso é interessante que as pessoas podem montar os seus próprios jogos, os seus próprios times e apostar. Então, funciona por aí. Agora, lembrando do professor Sérgio André, tem uma questão que é interessante realmente quando ele fala do leão vegetariano e que teria uma feição arrecadatória, um imposto seletivo. Tem uma questão que eu acho muito interessante, porque o que seria prejudicial à saúde e ao meio ambiente? Né? Hoje em dia, você dizer. Aí, até alguém numa. Ele até disse isso, ele falou assim: se você beber muita água, isso é prejudicial à saúde, muita água, em demasia, né? Beber água a gente sabe que faz bem, mas se você beber, sei lá, 10 litros de água num único dia, vai fazer mal. Então, e aí ele dá um exemplo que eu também acho muito interessante para quem tem filho, que é as redes, que são as redes sociais, né? Até que ponto a rede social não causa um mal à nossa saúde, é prejudicial à saúde? Muito embora a gente tenha aqui um rol que é taxativo. De qualquer forma, é, o legislador, se quisesse realmente usar isso para políticas públicas, ele não criaria um imposto, né? Criaria um tributo, criaria uma CID, que obviamente teria uma finalidade ali vinculada a uma política pública, ao combate da poluição, enfim, para a melhoria do meio ambiente, e não estaria também dividindo essa arrecadação com os entes subnacionais, não faria dessa forma, né? Então, as coisas aconteceram e aí é curioso porque nós, julgadores, vamos ter que analisar isso quando isso chegar para nós, né? Se é que vai chegar, né? Mas o imposto seletivo vai chegar lá para os juízes federais. Mas até que ponto pode haver um distanciamento dessa extrafiscalidade, uma vez que existe todo esse histórico por trás do imposto seletivo, né? Então, eu acho que nós estamos livres para decidir, mas temos que nos basear em certos aspectos, né? Um deles é a questão da discussão de toda a tramitação, como ela se deu, qual é o objetivo dessa legislação. Então, acho que isso também é algo importante para pensarmos. Mas aí eu queria ouvir vocês também, Jorge, Bruno, Olavo, Vanessa, o que vocês têm a dizer sobre isso? O que vocês acham? Eu não gosto de falar sozinha aqui, não, gente. Vai lá, Bruno. Bom, primeiramente, boa noite, pessoal. Boa noite, Flávia. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Jorge. Boa noite, Olavo. É um grandíssimo prazer estar aqui. E, Flávia, você trouxe algumas ponderações que realmente são muito relevantes. E eu acho que o primeiro ponto que eu queria considerar é com relação à sua frase excelente. O que é que faz mal e o que é que faz bem para a saúde? Tem muita gente que fala, não, estudo científico, se a gente for analisar como agir nesse sentido, e a gente tem que lembrar, eu era criança nessa época, mas eu me lembro muito bem, na década de 90, qual que era o alimento que era o grande vilão de toda a família no Brasil? O ovo. Eu lembro da minha mãe falando recorrentemente: Filho, você não pode comer mais de 2 ovos na semana, senão você vai ter colesterol alto. Eu lembro disso. E aí, um belo dia, saiu na capa da Veja uma imagem de vários ovos, assim, e a manchete era: O ovo venceu. Porque foi visto cientificamente que o ovo não faz mal à saúde e hoje é um dos melhores alimentos do mundo, que dizem, né? Então, e aí, o ovo faz mal ou faz bem? E essa subjetividade eu acho que acaba sendo muito complicada. Da mesma forma, bebidas alcoólicas, claro que em excesso, como você muito bem pontuou com relação à água, por exemplo, se você tomar um caminhão-pipa de água, é evidente que vai fazer mal. Mas bebidas alcoólicas fazem mal ou fazem bem? Em excesso, evidentemente, fazem mal. Mas tem estudos médicos que dizem que uma taça de vinho faz bem para o coração por conta de resveratrol, por conta dos taninos. E aí, a bebida alcoólica faz mal, faz bem?
como a gente pode chegar num consenso? É realmente uma subjetividade muito grande. Eu já vi, inclusive, não quero fazer esse tipo de defesa, mas eu já vi psicólogos defendendo o uso de fumo no tratamento de depressão, claro que com moderação, porque causa um certo conforto, causa um alívio e o paciente melhora em termos de questões psicológicas. Ou seja, estamos falando do tabaco, que eu acho que é quase que uma unanimidade dizendo não, faz mal, e ainda assim existem situações excepcionais que tem gente que consegue defender que faz bem. Então é realmente uma subjetividade muito grande e eu acho realmente muito arriscado que a gente tenha essa subjetividade. E aí a gente até passa por um segundo ponto que você trouxe com primazia. O rol é taxativo ou é exemplificativo? Bom, se é taxativo, pronto, nós já não temos mais discussão. Tá ali, tá na lei, pronto. O que tá na lei é o que faz mal para a saúde e para o meio ambiente. Mas se for um rol exemplificativo, o que já é um grande problema, porque a gente, até se a gente analisar o CTN, a gente não pode interpretar a legislação tributária a ponto de criar tributos, a gente não pode interpretar a legislação tributária de maneira analógica a ponto de criar fatos geradores que não existiriam originalmente. A gente tem um risco de, com uma interpretação exemplificativa, começar a tributar tudo pelo imposto seletivo. E esse é um grande risco. E tem gente defendendo que seria um rol exemplificativo, até por conta do STJ, com relação ao rol da lista de serviços do ISS, na Lei Complementar 116, ter considerado que é um rol taxativo com subitens exemplificativos. Então poderia haver essa maleabilidade. Então nós temos sim um certo ponto de risco também com relação a isso. Então, eu acho que, claro, um rol taxativo vai trazer muito maior segurança jurídica aos contribuintes, mas, claro, da mesma forma que o rol é taxativo, ele também pode ser alterado por uma mudança legislativa. Então, isso também pode trazer um certo risco, a depender da mudança da legislação. Por lei complementar, claro, quórum qualificado, mas ainda assim a gente tem alguns riscos que a gente tem que tomar justamente por conta dessa subjetividade que está na Carta Constitucional. Esses eram os dois pontos iniciais que eu queria trazer. Agora eu passo a bola para o Jorge, que com certeza vai trazer outros apontamentos brilhantes. Opa, obrigado, Bruno, Flávia, Vanessa, Olavo. Queria agradecer também Priscila, Camila, né, professor Paulo, professor Olavo, já agradeci. E a respeito dessas questões, né, especificamente aí, com relação ao que faz mal e o que não faz mal, né, eu acho a discussão ela é relevante, especialmente se a gente observar que o imposto seletivo ele é um tributo único, né? Eu me alinho com aqueles que divergem da ideia que ele é um imposto substituto do IPI, né? Eu acho que não, ele é um imposto único, igual não, nunca houve no nosso sistema, né? Não existe no nosso sistema um imposto próximo do seletivo. Por quê? Porque o que havia no IPI era um comportamento, era uma tendência à escolha de produtos que eram mais ou menos relevantes, e a partir dessa perspectiva, aumentar ou não a cobrança de IPI sobre a produção desses produtos. E aqui a gente tem um imposto que ele tem o objetivo de induzir comportamento. A ideia aqui é induzir comportamentos. Ele tem uma extrafiscalidade absurda, né? Ainda que exista o papel fiscal a fundo, né? Então, eu particularmente acho que ele é um imposto único. E como ele é um imposto único, indutor de comportamentos, né? Ele tem em si carregado esse flag do que faz bem ou que faz mal, e a questão da própria perspectiva a respeito disso. Então, se a gente olhar essa questão do que faz mal ou do que faz bem, em maior ou menor grau, se o rol é taxativo ou se o rol é exemplificativo, a gente pode tornar um imposto que originariamente tem uma função extrafiscal única, né, num imposto que passa a ter uma função fiscal, uma função arrecadatória. E a gente pode, no final, perder aquilo que é o objetivo, né, a que se destina o imposto seletivo.
E aí talvez isso, de algum modo, eu perder esse norte, já tenha começado a acontecer de alguma forma quando a gente fala aí, por exemplo, da exclusão dos veículos, né, que são abastecidos por diesel, né? Então, se a finalidade do tributo, né, é alcançar aqueles veículos, né, que produzem maior poluição e por essa razão são violadores do meio ambiente de alguma forma, o correto seria que eles alcançassem aí o topo da tributação do imposto seletivo, ainda que eles de fato tenham relevantíssima importância no sistema econômico nacional. Mas da perspectiva do imposto seletivo, haveria de ocorrer uma tributação bem maior dessa espécie de veículo, né? Então, eu acho que, né, o que nós todos, né, temos que fazer aí como partícipes, né, dessa construção de um novo sistema é olhar na perspectiva dos novos tributos, né? Então, se nós temos um IBS, um CBS novo e um imposto seletivo único, a gente tem que olhar com esse olhar diferente e olhar que o imposto seletivo ele tem de fato a função de induzir comportamentos alinhados à proteção do meio ambiente e da saúde, não é? E se a gente perder isso de vista, pode ser que haja uma desnaturação do imposto seletivo. Eu acho que são essas considerações que eu tenho, Flávia, e, né? Então, passo a palavra novamente para você. Eu, eu só Eu concordo com tenho, vocês, eu só tenho uma Vanessa. pequena consideração, inclusive, em relação a isso, né, nesse cuidado com o grau de subjetivismo que a gente pode ter, porque, por exemplo, dentro ali da categoria de bebidas açucaradas, a gente, como a Flávia colocou, foi incluído uma NCM que é de bebidas gaseificadas, e aí entram os refrigerantes. Mas a gente tem na mesma categoria sucos, suquinhos de caixinha, que são tão ou mais açucarados quanto o refrigerante, não tem nenhum benefício nutricional já comprovado e eles não entraram na lista. Se a finalidade do imposto é efetivamente desestimular o consumo de bebidas açucaradas, por que então não colocar também esse tipo de bebida ali na lista, só os refrigerantes? Concordo com vocês, é um cuidado que acho que a gente vai ter que ter, o legislador tinha que ter tido no momento da redação, e a gente que vai ter que ficar muito atento a essas outras situações que vão surgindo. Eu não poderia concordar mais com vocês. Tem um outro aspecto que eu acho que é relevante também trazer para discussão, que é o artigo 410 da Lei Complementar e o parágrafo 6º do artigo 153, inciso 8º da Constituição Federal, que fala que o imposto seletivo vai incidir uma única vez, né, sobre o bem ou sobre o serviço. E é vedado qualquer tipo de aproveitamento de crédito, né? Ele vai ser calculado por fora, ele não integra a sua base de cálculo, mas o resíduo fiscal do imposto seletivo ele vai ser carregado ao longo da cadeia, né? Ao longo dos elos, né? Ele vai, por exemplo, integrar, como diz ali o inciso 5º do parágrafo 6º, eu estou com a lei aqui, tá? Por isso que eu estou... Parágrafo 6º diz que vai integrar a base de cálculo do imposto sobre serviço, do ICMS, do IBS, da CBS. E, do ponto de vista contábil, aí, né, ouvindo os contadores e advogados que têm essa experiência contábil, o imposto seletivo ele vai ser custo, né? Ele vai ser custo sem direito a crédito, ele é monofásico, e aí é que haveria um distanciamento importante até dessa primeira tentativa de juntar o imposto seletivo com a função seletiva do IPI, né, que diziam que era essa a finalidade. E isso não acontece, né, porque a gente vai ver que se isso é custo, se vai entrar como custo da mercadoria vendida lá para o CPC 16, né, o CPC 00, isso depois vai para o estoque e vai impactar diretamente o resultado. E aí, o que eu acho interessante nessa discussão é a calibragem da alíquota, né? Porque se isso vai... É claro que os contadores estão falando que ele se parece muito mais com o imposto de importação do que com o IPI, né? Porque para o IPI você teria desconto, aquela velha discussão do ICMS, o acreditamento físico, né?
aquela velha discussão que a gente tem aqui e não acaba nunca. Mas como que esse imposto ele vai impactar o resultado das empresas se não pensarmos na calibragem da alíquota, né? A gente vai ter uma alíquota que pode ser ad valorem também específica, no caso das bebidas alcoólicas, né? Você pode ter um percentual, um valor e um preço fixo. E se isso não for muito bem calibrado na lei ordinária, você vai tornar praticamente inviável, né? Esses produtos, e aí a questão, por exemplo, do fumígeno, né? A questão do cigarro, que você quer proteger a saúde, ou proteger as pessoas, isso cria aquela sensação inversa, que na verdade é alimentar o mercado negro, né? E o consumo de produtos que fazem ainda mais mal à saúde do que aqueles que pelo menos têm algum controle das autoridades. Eu acho esse aspecto extremamente importante, não sei como vocês analisam isso. O imposto seletivo ele não é recuperável, né? Ao contrário do IBS, da CBS, e eu acho que na prática contábil, esses impostos que não são recuperáveis, eles vão entrar no custo do estoque e automaticamente vão afetar o resultado. Então, isso, eles ainda têm uma discussão sobre isso. Os contadores, pelo que eu ouvi, inclusive do IBET, dos professores do IBET, do curso de contabilidade tributária, recomendo, que eu estou fazendo, para tentar aprender realmente contabilidade, porque não é fácil. Mas o que eles dizem é que não vai haver essa modificação, né? O professor Alexandre diz isso, não. Para fins de IBS e CBS, você vai ter os impostos que são recuperáveis, então você vai jogar isso na contabilidade, você não vai ter nenhuma discrepância. Mas e se você tiver um imposto seletivo? Como é que esse resíduo fiscal vai ser carregado para os outros elos da cadeia, se nós ainda não sabemos quais serão as alíquotas? Nós temos uma limitação ali no inciso 7º com relação a uma alíquota máxima, né? Que pode chegar o imposto na extração, né? Ali da extração do bem, mas se nós pensarmos na extração de um minério, esse minério se transforma em ferro, ferro vai para o veículo, como é que vai se dar esses elos da cadeia, como é que vão ficar com essa tributação? Isso é algo que eu ainda não ouvi respostas. Eu sei que a gente ainda precisa definir isso por lei ordinária, mas eu acho que ainda é uma dúvida. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, tem algo a falar sobre isso, mas essa é uma questão que realmente eu não vi respostas no que eu pude ler. De fato, Flávia, é uma situação muito complexa, até porque de fato vai ser custo das empresas. Particularmente, eu acho que as empresas que têm maior margem de lucro, elas têm condição de assumir esse custo, elas vão abraçar esse custo até para não ter tanto reflexo no seu impacto econômico ali, né? Até porque se começa a aumentar demais o preço das coisas, a gente tem um rebote inflacionário, inclusive, que é muito prejudicial, e no fim das contas você gera um impacto econômico, um impacto macroeconômico muito grande. Então, eu acho que as empresas que têm maior margem de lucro, eu acho que a tendência até é que haja uma absorção. O problema é que as empresas que têm uma menor margem de lucro, elas vão fazer um gross-up desse custo e vão fazer um repasse. Não tem, eu acho que até do modelo econômico não vai ter muita escapatória, e no fim das contas, aí eu vejo um efeito de rebote justamente na linha do que você acabou de comentar no sentido de se começa a repassar muito esse custo, e se esse custo for elevado, evidentemente a população, principalmente a população mais carente, vai buscar outros mecanismos de satisfazer os seus pecados, muitas aspas, nesse sentido. Então, de fato, a gente é uma reforma tributária que, de fato, ela acaba impactando, no geral, toda a atividade econômica de todos os contribuintes.
Já vi, inclusive, alguns palestrantes comentando que não é uma reforma tributária, e sim uma reforma do setor empresarial como um todo. Eu acho que, no fim, é um fato. E eu acho que uma forma que a gente poderia ter para tentar minimizar alguns efeitos nesse sentido é ter algum mecanismo, que aí talvez possa ser trazido em lei ordinária, não sei, de aferir se o ideário do imposto seletivo está sendo atingido, algum mecanismo de avaliar. De fato, com a implementação do imposto seletivo, está havendo uma redução de consumo de bebidas açucaradas, está havendo uma redução de consumo de bebidas alcoólicas, está havendo uma redução de consumo de produtos fumígenos, de bets, isso tem acontecido ou não? Até porque se a gente não tiver esse impacto social, no fim das contas a gente vai chegar naquilo que a gente começou a nossa exposição, que é o imposto seletivo não vai passar de mais um mecanismo de arrecadação. Então, eu acho que no fim das contas, o impacto econômico ele deveria ser acompanhado efetivamente de um estudo sociológico muito relevante para saber se o ideário da norma está sendo atingido nesse sentido. Eu também não tenho nem como discordar, né? Eu acho que essa questão, e ela se agrava ainda se a gente imaginar cadeias de consumo que envolvem mais de um produto aí que atinge a saúde ou o meio ambiente. Então, a gente tem a extração do ferro e a construção e a produção de veículos, por exemplo. Né? Como é que vai ser realizada essa monofasia do imposto seletivo? De que forma ela vai ocorrer? Isso é um ponto que tem que ser aí observado, né? Então, Bruno bem destacou essa questão do custo, né? Quem puder absorver, vai absorver, e aí eu só faço a ressalva, vai absorver até certo ponto, né? E dali para frente isso vai ser transmitido a alguém, né? E quem não puder, vai logo repassar esse custo para quem consome, né? E aí a conta quem vai pegar, quem vai pagar efetivamente vai ser o consumidor final desses produtos e desses serviços, né? E a questão da análise, né, também super bem pontuada aí pelo Bruno, eu acho que tem que ser uma análise útil, né? Não pode ser uma periodicidade, né, que a gente vive períodos de hipermutação, né, de hiperinformação. Então, a análise de até que ponto é ou não atentatório ao meio ambiente ou à saúde, né? Os indicadores, eles têm que ser indicadores que nos permitam aferir isso no momento, né? Porque o ovo no passado fazia mal e hoje faz muito bem, né? Só que a gente está falando aqui, né? Bruno apontou aí um passado de 20 anos atrás, né? 30 anos atrás. Hoje a gente não pode se dar ao luxo de esperar 5, 10, 15 anos, né? Então, acho que esses pontos são de fato bem relevantes. Professora Vanessa, não quer falar nada? Não, eu acho que até em relação a essa questão de tempo, tem uma previsão, né, na legislação de uma revisão 5 periódica a anos. cada 5 anos aí em relação a essas avaliações, né, dos efeitos do imposto seletivo e do resultado que ele está produzindo dentro dessa expectativa que ele tem, que veio, né, na legislação, mas também já vi comentários, principalmente da professora Denise Lucena, que dá aula muito sobre isso, estuda há muitos anos sobre isso, e que eu concordo com ela. Para o fim ao qual foi criado o imposto seletivo, talvez o prazo de 5 anos seja muito grande. Para o IBS-CBS, ok, faz sentido esse prazo, mas para o imposto seletivo, talvez tivesse que ter, principalmente dentro da dinâmica que a gente tem hoje, e eu acho que os estudos são tão mais rápidos também, que permitem uma avaliação menor. Imagina, no exemplo que o Bruno deu, o ovo, ele era super demonizado, e aí, né, de repente o ovo não é mais demonizado, porque vem um estudo que comprova lá, validado pela OMS, por exemplo, que comprova que não tem problema. Só que aí você tem que aguardar 5 anos, eventualmente, para fazer qualquer mudança em relação a ele. Então,
talvez seja um ponto aí até a ser repensado, né, num momento próximo, em relação ao seletivo. Ô, Vanessa, eu digo mais, né? A Flávia foi diretora aí de grandes empresas. Você falar para qualquer empresa que ela não tem um dashboard hoje, né, com dados em tempo real, isso, isso é atentatório, né? Então, você Exato, esperar 5 anos para levantar dados, né, a respeito do impacto ambiental, em 5 anos a Amazônia já virou deserto, né? Em 5 anos a população brasileira está toda com câncer em razão de um produto XPTO qualquer. Então, isso é um tempo absurdo. E nós não estamos vendo aqui, né, alimentos superprocessados, né? Ainda tem isso, porque você vai olhar a cesta básica, como é que você faz essa substituição? E eles são os grandes vilões, né? Esse livro do professor José Maria Arruda de Andrade, que trata sobre o imposto seletivo e a tributação saudável, também leva muito isso em consideração, porque alguns estudos mostram, por exemplo, que o México, que quando eu conheci o México, eu trabalhava nessa multinacional, e eu não sabia, mas no México bebe-se muito pouca água. Tem muito refrigerante mesmo, assim. E, e, e aí fizeram exatamente isso, né? Um imposto do pecado para tentar aumentar a tarifação lá e a tributação lá, e aí parece que os resultados não foram assim os resultados esperados, né? Em termos Sim. de obesidade, em termos de, Eu até um parênteses, Flávio, eu tive a oportunidade de escrever um artigo a respeito do imposto seletivo do México, né? E tive a oportunidade de estudar. O efeito dele prático é arrecadatório hoje, né? O efeito do imposto seletivo no México é arrecadatório. E Ainda bem olha que eu não que, estou falando besteira, vocês estão vendo, né? não, e o âmbito de incidência dele é bem amplo e bem relevante a arrecadação do imposto seletivo. É impressionante isso, porque realmente no México bebe-se muito pouca água. E aí houve essa tentativa, né, uma tentativa que, a meu ver, é uma tentativa importante, interessante, mas aí a coisa fica desnaturada e é isso. 5 anos é um tempo muito longo, né? Nessa linha também das discussões vem o veto, né, do presidente ao artigo 413 das exportações, que fala que o imposto seletivo não incide sobre exportações para o exterior de bens e serviços, e aí nessa linha do que eu estou falando da, de saber calibrar essa alíquota para saber até que ponto isso não vai virar também um problema para nós, né? Até que ponto a gente não vai estar exportando tributo, né, que é algo impensável. Outras questões com relação à regra matriz de incidência do imposto seletivo que eu pude pesquisar é de respeito ao critério espacial, que também não há uma regra explícita, né? Será o local do fornecimento ou da prestação de serviço, isso ainda não tem essa regra muito clara. O critério temporal tem as previsões lá, as hipóteses do artigo 412 da Lei Complementar 214, que é o primeiro fornecimento, a arrematação, a transferência onerosa do bem produzido. É muito amplo isso tudo, né? Incorporação do bem ao ativo imobilizado, a extração do bem mineral, quer dizer, vai na extração, que a extração realmente causa um dano ao meio ambiente. Mas até que ponto, né? O que causa mais um dano ao meio ambiente? E já que isso não parece que vai ser revertido para a promoção de um meio ambiente mais saudável, né? Consumo do bem pelo fabricante, a importação do bem ou do serviço e o fornecimento ou pagamento do serviço. Isso também é uma questão bastante controvertida na reforma com relação aos serviços, né? Em que momento isso vai se dar. Enfim, ainda temos aí uma lei ordinária, né? A gente ainda não sabe como é que isso vai funcionar em termos de valores, né, para o contribuinte, mas eu acho que realmente pelo menos os dados da Organização Mundial de Saúde é que trazem esse alerta para a necessidade de um imposto voltado para essas mazelas, né? Mas, como disse o Jorge, eu confesso que quando eu vi o México, eu até falei, como que no México não houve esse resultado imediato? Né? Se realmente... E é curioso isso, porque quando eu trabalhei nessa multinacional,
havia uma preocupação da multinacional, da empresa, com relação a essa questão das calorias consumidas, né? Então, a própria empresa tinha um trabalho de marketing para explicar e para vender de forma que o consumo não fosse um consumo tão elevado, né? Então, são essas preocupações que talvez pudessem ser melhor, não sei, talvez melhor endereçadas, não sei se essa é a palavra. Com relação ao sujeito ativo, voltando aqui para a regra matriz de incidência, a União Federal, né? E o sujeito passivo também vem as discussões com relação ao sujeito passivo, né? Quem são esses sujeitos passivos desse imposto seletivo, né? O 424 traz ali o fabricante na primeira comercialização, aquele que incorpora o bem ao ativo imobilizado, a tradição do bem, né? Transação não onerosa no consumo do bem, o importador, o arrematante, o produtor extrativista que vai realizar a extração ou fornecimento do serviço, no caso do concurso de prognóstico e fantasy sport. Aí como que isso vai acontecer? Eu não sei exatamente, porque ele pode ser ou não residente ou domiciliado no Brasil, mas a lei fala que pode ser também o residente ou domiciliado no exterior. Então, provavelmente, uma base aqui no Brasil. Eu não sei, já coloquei aqui a regra matriz de incidência também para ouvir a opinião de vocês, ver se tem alguma coisa a somar, porque eu tentei fazer um resumo de tudo aquilo que, por hora, parece mais relevante na discussão. Não sei, Jorge quer falar alguma coisa, ou Bruno? Jorge é que está na Flávia, minha tela. É o ah, Bruno. Flávia, eu achei muito relevante esse ponto que você trouxe com relação a alguns fatos geradores e com relação também aos sujeitos passivos, porque mostra que a lei ela é muito, 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 muito abrangente. Nesse sentido, eu acho que a gente tem uma dualidade interessante. A primeira é uma potencial ofensa à segurança jurídica, porque quando você começa a abrir demais a legislação, você começa a criar muitos mecanismos para autuar qualquer coisa em qualquer situação. Então, a gente tem uma potencial violação à segurança jurídica de um lado, mas do outro, dada a intenção que se tem de zelar pela saúde, e pelo meio ambiente, quanto mais abrangente você atua, quanto mais abrangente é a sua atuação, maior é a segurança que você tem de que você vai conseguir atingir a finalidade de autuar aquele que está causando dano à saúde ou ao meio ambiente em termos de nação como um todo. Então, é um sopesamento de princípios que a gente se coloca aqui, né? Algo tão caro a nós, construtivistas, lógicos, semânticos, né? O sopesamento de princípios, né? Qual princípio que a gente vai melhor adequar ao caso concreto, dependendo da situação. Então, eu vejo de um lado com bons olhos, porque existe de fato essa preocupação, mas por outro, existe esse risco de violação à segurança jurídica. Mas também tem um outro ponto que eu achei interessante que você trouxe, que foi com relação à questão da extração, né, causar dano ao meio ambiente, mas sem uma reversão efetivamente a uma melhoria do meio ambiente como um todo. E aí esse é um ponto que eu acho que me chama muita atenção, que eu acho que a norma como um todo tem diversos pontos de incongruência com relação a isso, no seguinte sentido. Temos a preocupação para que haja a melhoria da saúde das pessoas, mas a margarina vai ser a alíquota zero de IBS e CBS. Então, é só um dos exemplos então eu vejo muitas incongruências e o que reforça a nossa crítica de que o imposto seletivo tem uma cara muito arrecadatória. No fim das contas, a gente fica entre a cruz e a espada, porque de fato é uma boa intenção, né? É necessário a gente ter um hábito de vida mais saudável e que preserve o meio ambiente. Mas, por outro, a gente precisa melhor adequar a norma para não ficar esses pontos de estranheza que fazem a gente torcer um pouco o nariz em alguns momentos. Eu queria até complementar essa questão da dualidade, né, que
que o Bruno trouxe. A professora Denise aí, né, talvez as palavras não sejam exatamente essas, mas ela colocou em uma de suas aulas no curso de reforma tributária do IBET, ela fala que já não basta compreender o fenômeno da incidência. É preciso intervir no desenho institucional do sistema e repensar seus fundamentos e alinhar a tributação aos novos valores constitucionais, né? E aí os valores do meio ambiente e da proteção à saúde. Ela fala, tributar é cada vez mais uma expressão da sociedade que desejamos construir. Então, o foco, né, nesses bens jurídicos, e aí usando um pouquinho, ou quase nada do que eu conheço de direito penal, né, o bem jurídico protegido, né? Então, quando a gente pensa no bem jurídico tutelado, aqui o meio ambiente, a saúde, não é? O olhar é a promoção de ambos, né? E a partir dessa perspectiva da tributação, de que forma que nós podemos promover tanto a tutela do meio ambiente quanto a tutela da saúde. A ideia, né, que havia no passado, né, de um sistema tributário fundado na proteção do sujeito passivo, né, contra as ingerências do Estado. Agora existe um sistema tributário fundado nas ingerências do Estado para a promoção de bens jurídicos, né? Então é uma mudança de perspectiva, né? Uma mudança da Constituição Federal de 1988 que vem para limitar, não é, o assanho do Estado, daquele Estado que foi ditatorial anteriormente, e agora é uma Constituição Federal construída a partir de uma perspectiva de que o Estado ele precisa agir para proteger, né? Então é uma promoção, o Estado em movimento, né? Então acho que é uma mudança absurda de paradigma e nós, enquanto promotores, né, dessa nova visão, né, da construção desse contexto, né? Afinal não existe texto sem contexto, né? Então nós hoje participamos, né? Somos aí agentes da promoção desse novo contexto. Então, acho que é um pouco disso. E aí, então, complementando um pouquinho o que vocês falaram, aí eu trago o questionamento para vocês. Vocês acham que a forma como se deu essa instituição é a melhor? A Flávia colocou no momento anterior a questão de por que não por uma CID e sim por um imposto? Imposto eu não posso ter destinação específica, imposto eu não posso. Como o Estado vai trabalhar com a arrecadação desse tributo, olhando para a política pública de prevenção e de melhoria para a saúde e ao meio ambiente? Eu não sei, eu acho que talvez. Não sei se o instrumento pelo qual esse tributo foi colocado ele vai conseguir atingir essa finalidade, porque a professora Denise Lucena também coloca esse ponto. O tributo, vocês colocaram aqui, a alíquota ela tem que ser muito bem mensurada para não gerar um efeito reverso, mas porque o tributo ele é um dos elementos a serem trabalhados pelo governo para tentar desestimular a questões prejudiciais à saúde e meio ambiente. Não seria, então, melhor ter feito de uma forma que eu pudesse gerar uma retribuição, aliar a arrecadação a uma outra política pública que trouxesse um benefício? Isso foi feito no passado em relação a cigarro, campanhas monstruosas em relação e que teve uma queda de consumo aí do cigarro bastante grande. Então, será que não seria um exemplo aí para a gente adotar em relação agora a esse imposto, mas será que por imposto é melhor mecanismo? Não sei o que vocês acham, ou até se a Flávia tem algum outro ponto para comentar. Eu acho que isso que vocês estão dizendo, que o Jorge disse, da virada de chave, né, da Constituição Federal de 88, que trouxe a questão da solidariedade,
né, o tributo, aquele dever de pagar tributo do NABAS, mas de uma forma voltada à solidariedade mesmo em si, né, que é uma parte da Escola do Rio, pensa dessa forma, aquela questão da ambivalência do professor Ricardo Torres também, do tributo, né, protegido o mínimo existencial, acho que tudo isso é muito importante, porque na nossa visão, nós somos parte disso, né, de pagar esses tributos, e acho que se estivéssemos vendo na prática que isso de fato é devolvido para a sociedade, que é um pouco que eu acho que o professor Schwery, né, tem um pouco de crítica com relação a isso, e Visgandra mais ainda, mas eu acho que isso que você colocou, Vanessa, essa virada de chave, faria muito mais sentido que não fosse um imposto, né? Faria muito mais sentido. Se é realmente para fins de políticas públicas, para fins de proteção do meio ambiente, e aí fica aquele gosto amargo, né? Porque parece que a União Federal está abrindo uma porta para uma arrecadação futura que não seja voltada para os fins a que se deveria se destinar ao imposto seletivo, né? Que até o termo, né, seletivo já não é o melhor de todos. Mas eu concordo, eu acho que não é a melhor opção. Acho que deixam sim uma porta aberta para que tenha uma feição meramente arrecadatória, com um fundo, um pano de fundo lá de extrafiscalidade. Acho que você tem razão. A minha opinião, pelo menos, né? Acho que deveria ter sido feito de uma outra forma, pensado pelo menos ele foi gestado dessa forma, né? Nas PECs, lá na PEC 110, ele tinha essa feição, mas ao longo da discussão do processo legislativo isso foi sendo alterado, que é uma pena. Eu sou obrigado a concordar. Eu acho que, de fato, se fosse uma contribuição, uma CID, a gente teria um mecanismo muito melhor, afinal de contas, a destinação é específica. Mas infelizmente, eu acho que se fosse por meio de uma contribuição, isso jamais iria passar. Eu acho que isso ia emperrar por completo a reforma tributária. Aí, saindo até um pouco da análise tributária e indo para a análise de direito financeiro, estados e municípios não iam aceitar de forma alguma que a União tivesse mais um mecanismo de arrecadação e que esses valores não fossem repassados por meio de fundo de participação para estados e municípios. Então, eu acho que, embora a gente, como técnicos tributários, a gente saiba que o melhor seria por uma contribuição, eu acho que foi por meio de imposto justamente para atender uma demanda para que a reforma tributária passasse, porque eu acho que sem isso não passaria. Sinceramente, porque pensando, tem a extinção do IPI, né, parcial, porque tem a Zona Franca de Manaus, etc., mas tem a extinção do IPI. E aí você tem a extinção de estados e municípios de ICMS e ISS. No fim das contas, você começa a aumentar a demanda por um repasse de IBS, de um lado, que vai ser pelo comitê gestor, e de outro, pelo fundo de participação. E aí o imposto seletivo é o mecanismo que vai levar muito dinheiro aos cofres públicos estaduais e municipais por meio do fundo de participação. Então, eu acho que esse foi um mecanismo para destravar a reforma tributária, particularmente. Claro que eu não estava no Congresso, eu não participei das discussões, mas o meu palpitômetro me diz isso. Eu concordo, viu, Bruno? E além de, eu acho assim que a gente que se perdeu uma grande oportunidade para de fato alcançar a finalidade de tutela do meio ambiente e da saúde, né? A gente pegou só um braço, né? E que braço seria esse? O braço de arcar mais ou menos com a carga tributária para induzir comportamento. A gente deixa de poder destinar o produto da arrecadação para a finalidade de tutela do meio ambiente, para a finalidade de tutela da saúde. Então, nesse contexto, a gente aproveitou só uma parcela, mas de fato, se não fosse dessa forma, possivelmente a reforma estaria travada pelo imposto seletivo, né? Então, acho que ao fim foi o que foi possível fazer no momento. E agora é torcer, né? Para que esse produto da arrecadação seja bem destinado, né? Seja bem destinado. Eu acho que nesse ponto é o que nos resta.
É isso aí. Questões políticas, né? Da mesma forma que a Flávia mencionou antes, os caminhões ficaram de fora da, da tributação pelo imposto seletivo, porque a, tributar o diesel também, né? Embora seja o veículo talvez um dos mais poluentes, também é um mecanismo pelo qual a gente tem a distribuição de mercadorias ao longo do Brasil inteiro, e você acabaria onerando toda a cadeia por conta da incidência de um novo tributo sobre esse tipo de veículo. É uma escolha política e que, né, faz parte aí no momento da reforma tributária, inegavelmente, não tem como, né, passar por isso. É o que vocês falaram, não passaria provavelmente, ou teria que ter muito mais concessões se não tivesse o imposto seletivo vindo como imposto, né? Eu tenho até um ponto, Vanessa, até complementando. Eu tenho a preocupação que o imposto seletivo se desnature cada vez mais, sabe? Nessas discussões. E a gente vê o pano de fundo de todas as discussões normalmente envolvem questões relacionadas a aspectos econômicos. Por que não tributar os ultraprocessados? Não, porque a população de baixa renda consome, em sua maioria, produtos ultraprocessados. Isso encareceria a alimentação das pessoas de baixa renda e tal. Por que não muda a perspectiva? Né? Por que não promover uma alimentação mais barata e mais adequada para as pessoas de baixa renda? Né? Talvez esse fosse o ponto. Né? Mas não, o argumento econômico e político, né, ele vem carregado, e aí o imposto seletivo pode perder, no final, a sua razão de ser, né, e virar simplesmente um imposto arrecadatório, né, infelizmente. Até mesmo pela uma outra questão aí que eu já ouvi a professora Denise Lucena colocar também, você vai tributar, por exemplo, carros elétricos, mas o objetivo é que você fomente a venda de carros elétricos porque eles são menos poluentes. Só que hoje, na realidade de hoje, é só a classe alta que consegue adquirir carros elétricos. Então, em que medida você deixa de tributar um carro elétrico, beneficiando uma classe que tem condições de arcar com aquele tributo, e, ao mesmo tempo, você estimula também a produção e a venda desse tributo, desse veículo, né? Eu acho que talvez seja, hoje, a reforma tributária ela é muito complexa, mas eu acho que talvez o imposto seletivo esteja aí dentro de um dos mais complexos, um dos aspectos mais complexos aqui dentro, por conta dessa quantidade de questões muito subjetivas que a gente tem, né? E como induzir o comportamento da forma adequada. Não sei, acho que a gente já está caminhando aqui para o final. Eu não sei se vocês, a Flávia, tem algumas considerações finais também, para a gente poder fazer algumas considerações finais, porque se a gente ficar debatendo imposto seletivo, a gente vai ficar a noite inteira aqui, ó, porque tem coisa para falar. E eles não sabem que a coisa ainda começou antes, né? Um pouquinho. Não, a reforma tem muitos poréns, mas eu acho que isso também faz parte de todo o processo político e legislativo, né? A Melina, quando ela fala da reforma, ela fala, olha, isso que o Bruno falou, desde a promulgação da Constituição Federal que se fala em IVA no Brasil, né? E não conseguia, já várias foram as tentativas, mas o problema realmente é o nosso pacto federativo, né? Isso tudo complicou muito a reforma. Infelizmente, eu acho até que a solução não foi a melhor que foi trazida para os estados e para os municípios, né? A gente ainda tem, como a gente estava dizendo aqui, uma série de interrogações, inclusive com relação à competência judicial, quem vai julgar, quem não vai julgar a IBS, enfim. Mas ainda tem muitos questionamentos. Eu acho que o imposto seletivo, ele, do ponto de vista até contábil, ele é simples, né? Monofásico, não dá direito a crédito, mas ele tem toda essa perspectiva histórica do nosso momento. Seria muito bom se pudessem investir em ferrovias, né, no Brasil, né? Que essa discussão tão antiga, né, vem lá do Visconde de Mauá ainda. E não, a gente fica aqui
forçando né, não vou poder tributar porque, na verdade, tudo à base de caminhão, um país desse tamanho, continental. Então, acho que são questões até antigas, históricas, que vêm à tona e que precisam ser analisadas, né? Infelizmente, a forma como foi discutido no Congresso Nacional, vem sendo discutido no Congresso Nacional, não é a melhor, mas é a reforma, como dizem, né? A reforma que temos, então vamos torcer para dar certo e torcer para que o imposto seletivo realmente possa cumprir esse papel em que ele foi pensado no início, né? Acho que é isso. Bruno, Eu nem tenho tantas considerações, eu acho que a gente abordou assim, tantos temas de maneira tão ampla. Eu achei que foi um debate tão gostoso. Foi realmente um bate-papo, não ficou aquele negócio professoral. Eu não quis fazer apresentação, já vou dizendo aqui para quem está assistindo, olha, eu não queria falar sozinha, não, eu queria ouvir, né, aprender com eles, como assim, né, eu não vou aprender com a Vanessa, com o Jorge, com o Bruno, o Olavo não quis falar, ficou quietinho ali, mas estou aprendendo com vocês. Mas foi tão bom, foi tão bacana. Eu acho que no fim das contas a gente tirou algumas reflexões muito boas, do imposto seletivo como um todo. A gente conseguiu até fazer umas pitadinhas de outras questões da reforma tributária também, algumas incongruências da legislação. Eu acho que eu gostei muito, achei maravilhoso e eu agradeço demais ao Olavo, à professora Camila, professora Priscila, pela oportunidade de estar aqui, já aproveitando para deixar meus agradecimentos, porque foi realmente uma grande alegria para mim. Eu também faço minhas aí as palavras do Bruno, da Flávia, né? Eu acho que foi uma oportunidade única, né? E, sinceramente, espero ver o imposto seletivo alcançar aquele veio, né? E de fato, aquele princípio que foi incorporado aí de tutela do meio ambiente lá no 145, né? Ele seja de fato realizado, né? Enquanto valor. Mas gostaria muito de agradecer a todos vocês, né? Todos que nos ouvem, agradecer Priscila, professor Olavo, né? Vanessa, Flávia, Bruno, né? Eu gostaria de agradecer a todos aí pela oportunidade desse bate-papo, né? Leve, divertido, eu diria. Olavo, eu não vou deixar você passar em branco. Um oizinho você vai ter que dar hoje, Olavo. Pelo menos, né? O Paulo não falou oizinho para a Não, gente, o Olavo tem que falar. até onde eu estava informado, eu não estava aparecendo na live, né? A mediação da Vanessa, participação de vocês três, eu só estava aqui observando só, não foi um silêncio voluntário, não, foi porque eu achei que eu não estava aparecendo mesmo. Mas, enfim, achei ótimo o modelo, a nossa convidada. A Flávia, ela, né, com muita humildade, trouxe uma nova forma, né, que a gente ainda não tinha experimentado e ficou uma conversa muito fluida, muito leve, né? Eu acho que esse imposto seletivo, eu não gosto de duvidar da capacidade da criatividade do nosso legislador, né? O imposto seletivo, né, extrafiscal, bem específico, mas ele tem o mesmo fato gerador, mesma base de cálculo de outro tributo, pode ter, né? Então, a depender da alíquota que seja fixada, pode aumentar extremamente a carga tributária, né? E aí a gente vai ter uma situação na qual, em vez de desestimular consumo, a um certo comportamento, ele vai estimular a busca pela informalidade, né? Ele vai retirar aí o pessoal que compra o vinho no grupinho de WhatsApp. Isso vai ser potencializado se a gente não tomar cuidado, né? E o imposto seletivo ele reforça, né, uma preocupação que a gente está tendo nessa reforma tributária, que é a alíquota.
Até então, a alíquota era o elementozinho que a gente menos estudava, menos se preocupava, né? A gente nem escrevia, era um parágrafo sobre qualquer assunto que a gente falava da alíquota. Agora não, IBS e CBS é sobre o valor agregado, então a alíquota, teoricamente, ela vai ser majorada por causa disso, mas a gente já vê situações, por exemplo, no adiantamento de pagamento, que a incidência vai ser sobre o valor cheio do preço, ou seja, com uma alíquota majorada, e agora a gente tem um outro tributo que tem a mesma base de cálculo, pode ter o mesmo ato gerador do outro tributo, que a gente também não tem alíquota, que vai ser por legislação ordinária. Então, a reforma tributária a gente tem discutindo tanto sem ter noção do que vai ser a alíquota, e isso tem cada vez me preocupado mais. Acho que o caminho aqui é experimentar o que se experimentou em outros países, que é restringir o imposto seletivo a poucos produtos, né, a produtos que hoje há uma posição mais firme de que realmente prejudicam o meio ambiente e são nocivos à saúde, porque se a gente alargar a lista de produtos que podem sofrer incidência, cuja comercialização pode sofrer incidência, ou extração, né? Comercialização, importação, produção, que a gente nem sabe também, porque é monofásico, mas será que, como bem observou a Flávia, será que vai ser em mais de um elo da cadeia? Porque o minério de ferro depois vai para o automóvel, enfim, será que vai ser monofásico, monofásico, ou vai ser um monofásico em várias etapas de uma cadeia, né? Enfim, eu acho que esse regulamento aí pouco rígido causa muita preocupação, né? Mas foi isso, Flávia. Foi um silêncio que até então achei que eu não estava nem participando aqui. Agora tem que te pegar assim, igual como a Vanessa fez, senão você fica nervoso. Ele não gosta muito de falar, né? Assim, mas a gente pega assim que ele fala bem, fala tranquilo, solto, sem problema, falou tão bem. Mas, gente, muito obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês. Um prazer discutir esse tema tão caro, né? Eu acho que a reforma tributária tem que ser discutida mesmo. Nós é que temos esse papel importantíssimo, né, com a sociedade, discutir, afeta a todos nós, né? Eu costumo falar isso nas minhas aulas na Emerge. Afeta a todos, a cada um de nós, o direito tributário, o direito financeiro. Então, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, adorei. E desculpem a informalidade, tá? Imagina, imagina, Flávia, a gente que agradece, o IBET agradece você ter aceitado o convite, ter participado, viu? Olha, foi realmente, concordo com o Bruno, foi muito gostoso, muito fluido, um bate-papo, e a gente pode, de uma forma mais leve, tratar de um assunto tão denso, que é tributação, a reforma, o imposto seletivo, e acho que você conseguiu aí, dentro desse modelo bate-papo, a gente colocar tudo de uma forma aparentemente mais tranquila, né? Como se a gente estivesse só numa É, conversa informal. A gente que agradece imensamente você ter aceitado o convite, agradecemos também o Jorge, o Bruno, por todas essas colocações, foi um debate muito agradável. E em nome do IBET, então, agradeço a todos e desejo uma boa noite para todo mundo. Já vou sugerir uma nova rodada, hein, com esse grupo aqui. Foi muito bom. eu topo. Eu vou para minha aula de contabilidade agora do IBET, mas estou aqui. Ah, Já que bom, que aceito. bom. Super aceito. Obrigada, viu, pessoal? Boa noite e Obrigada. até uma Boa noite, próxima. boa noite. Obrigado, Tchau, tchau. pessoal. Obrigado, boa noite.